Devo confessar que para mim sempre é mais fácil pintar na madrugada do que daqui. Mas vamos nessa. Esse título realmente ele consegue me arrepiar, porque eu vou tentar resumir 26 anos em 10 minutos, que não vai ser nada fácil. Mas vamos lá, né? Eu era uma criança, desde que nasci eu me entendo que eu desenho, eu estou rabiscando. Eu não me recordo nunca quando eu não estava brincando de desenhar. Essa era a minha brincadeira. Mas foi jogando RPG com meu irmão que realmente eu comecei a descobrir que eu gostava mesmo de criar personagem, de desenhar. Eu achava muito mais legal estar desenhando o meu personagem do RPG do que estar jogando dado. Mas... acho que deu uma travada. Voltou. Foi o skate. Através do skate eu conheci o grafite. Foi o meu primeiro contato com grafite. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. E aí o skate é um esporte totalmente urbano, né? Eu me lembro de sair, depois da escola, almoçar, e saía 2 da tarde com skate, falar para minha mãe, estou indo andar de skate. E voltava tipo meia-noite para casa, e ela nunca imaginou onde eu passei, assim, andando de skate com meus amigos. Mas foi nas pistas de skate que eu conheci o grafite, que aquilo me chamou muita atenção porque era tipografia desenhada. E eu nunca fui um garoto que gostava de estudar muito. A rua sempre era algo mais atraente do que a escola para mim. E aquilo eu achei genial, tipo letra, coisas escritas, só que desenhadas. Achei aquilo muito bom. E aí, logo então, eu comecei a pesquisar aquilo, já desenhava, né, desde criancinha, e comprei revista. Naquele tempo realmente não tinha internet. E fui brincar de fazer grafite. Esse foi meu primeiro arsenal para bombardear a cidade. Pegava o dinheiro do lanche e ia comprar esses sprays ruins pra caramba. Mas rolou, assim, eu comecei a brincar realmente. E esses eram os meus desenhos. Eu ia fazer meus personagens na cidade. Assim, era uma tragédia, na verdade. Eu não sabia nada, porque o grafite realmente é muito difícil. Assim, você pintar na parede em grande proporção é muito diferente de você fazer no papel, o jeito de pintar. Então, era simplesmente uma tragédia, os primeiros grafites. Mas aí logo estava eu, com os meus 13 anos, já me aventurando na cidade. Em Brasília, já pintava. Lembro também de eu fugir de casa, fugia várias vezes, assim, várias madrugadas, falando que ia dormir na casa de um amigo, mas, na verdade, eu pegava o último ônibus do Guará, ia para o Plano, encontrava com os moleques lá e a gente ia andar a W3 toda de madrugada fazendo grafite. E isso a gente passava por vários apuros mesmo, e a gente era bem moleque. E não tinha ônibus para voltar. A gente virava o dia e pegava o primeiro metrô, o primeiro ônibus. Eu vim de uma família, querendo ou não, humilde, assim. Hoje em dia que as coisas começaram a se agilizar mais. Mas, como eu falei, estudei minha vida toda em escola pública, não gostava de estudar. Então, a rua realmente era uma atração para mim. Os meus amigos sempre vieram mais da rua, do skate, do grafite. E eu tive que aprender tudo sozinho. Eu não fiz aula de desenho, praticamente, não fiz nada disso. Então, tudo foi pesquisando sozinho, na cidade mesmo. Não tinha material para pintar, pegava emprestado de alguma construção para fazer a sua tinta e fazer seus grafites. Era bem assim no começo. E aí lá estava eu fazendo vários grafites. E como o esporte entrou também, sempre teve junto da minha vida o esporte, o skate, depois foi o basquete. Oi? Tá, não, é porque está passando. E eu sempre fui, querendo ou não, um atleta. E eu jogava basquete, por incrível que pareça, eu era bom. Eu joguei bastante, cheguei a treinar no time profissional da cidade, viajava pra caramba, fui jogar em São Paulo, fiquei um tempo lá. E, graças a Deus, foi pelo esporte que eu ganhei uma bolsa na faculdade, porque senão não ia rolar de eu estudar. Então, eu fiz a minha faculdade praticamente inteira jogando basquete e de graça, né? Porque eu jogava e ganhava a bolsa. E realmente foi através da faculdade ali que eu vi as coisas mudarem, que aquele sonho de ser atleta não era bem simples assim. Eu comecei a conviver com um jogador profissional e vi que não era também lá 1000 maravilhas. Então eu também vi, eu sou baixo, eu tive que me adiantar em outras coisas, porque eu não tinha um futuro pela frente, assim. Então, aproveitando uma faculdade que eu estava fazendo de graça, por incrível que pareça, um amigo meu do basquete, ele coordenava um núcleo de web e ele me chamou para o meu primeiro estágio
de publicidade, porque eu fui fazer publicidade que já gostava, mas, na verdade, eu não queria estudar, eu só queria jogar basquete. Então, eu caí de paraquedas na faculdade, mas chegando lá, eu fui gostando. E fui parar no estágio por esse amigo. E quando eu cheguei na agência, eu não sabia ligar um iMac, eu nunca tinha visto um iMac, e eu queria ser diretor de arte. Mas eu fiquei procurando um estabilizador, passando uma vergonha, suando. Não tinha. Mas teve 4 amigos meus na agência, que inclusive um está aí, o Lucas, o Marcos Felipe, que já participou até do Subuco, o Christian Schneider e o Dani, que são amigos até hoje meus. Eles me deram aula de tudo, porque eu não sabia ligar um Mac, e quando eu vi, eu já estava em outras agências trabalhando bem. E o grafite sempre esteve presente na minha vida, nessa carreira toda, de atleta, de publicitário, de faculdade. Eu nunca teve uma época da minha vida que eu abandonei, porque eu vi muitos amigos meus que faziam grafite, eles, tipo, vou dar um time, né? Porque grafite realmente não dá dinheiro, não dá nada, a não ser a diversão, o hobby e as amizades. Mas a galera parava e eu continuava, mesmo fazendo tudo, eu sempre estava pintando. E a minha carreira de grafiteiro também foi dando certo, entre aspas. Comecei a viajar para vários eventos de grafite, e conhecer pessoas, e pintar em várias cidades, e tudo isso sem ganhar nada com grafite. Até que eu, na agência, né, que eu trabalhava, sempre estava rabiscando ali na hora do almoço, o diretor de criação me chamou para, por que você não faz um grafite na nossa parede? Aí eu achava aquilo impossível, eu não sabia cobrar, não sabia fazer nada, não sabia nem o que fazer na parede do cara, porque não era um artista, nunca fui um artista. Eu era aquele moleque que queria ir para a rua deixar meu nome na cidade toda, mas não sabia o que era arte, não estudava isso, não... Realmente, assim, um skatista estudou em escola pública e não era um aluno exemplar, fazia as coisas por diversão. E aí eu fiz o meu primeiro job, entre aspas, que só bancaram material, graças a Deus, e fiz esse grafite lá na agência. E todo mundo pirou, está lá até hoje, a galera é super orgulhosa. E nesse meio termo, eu comecei a me dedicar muito à faculdade, ao emprego, e comecei a adaptar os meus desenhos, porque quando eu cheguei uma hora na agência, eu não estava mais desenhando. Eu estava naquela rotina mesmo, diretor de arte, de montar a imagem, fazer layout, e não desenhava. E chegava na rua também só escrevia meu nome, mas eu não desenhava, não tinha um estudo artístico. Mas eu já senti uma evolução, assim, eu quero sair da mesma coisa. E esse foi o primeiro toyzinho, esse foi o meu primeiro personagem, que não era personagem, era apenas um O, mais cartoon. E aí, depois estudando muito, surgiu esse camarada aqui, que realmente ele mudou a minha vida, porque eu consegui resgatar as minhas referências de mundo na infância, que era o RPG, o cartoon, o cinema, que eu via com meu irmão bastante, as histórias em quadrinho, e aplicar no desenho na parede, porque eu sempre fiz muita letra, mas não um personagem. E aí foi dando certo, eu comecei a ter gosto de fazer esse personagem. E o que eu reparei, por incrível que pareça, é que esse personagem ele comunica muito mais com a minha cidade do que as letras. E o pior é que as letras está escrito uma palavra. Só que eu acho que quase ninguém aqui parava para prestar atenção nas letras. Mas muita gente conhece o personagem. E a conhecer o Toys pelo Toyzinho, mas não pelo grafite que eu fazia há 13 anos. Ninguém me conhecia. Eu tinha outro público-alvo. E você começa a aperfeiçoar o personagem, estudar. Realmente eu fui buscar informação, fui começar a estudar arte mesmo. Os amigos que eu fui conhecendo nessa jornada, você acaba aprendendo tudo, você acaba mudando a sua vida. Então, o basquete, a publicidade, o grafite me ensinou tudo e foi a minha escola, foi a minha verdadeira escola. Eu tive que correr atrás do prejuízo, querendo ou não. E você começa a pintar ele na cidade toda, ele começa a ficar um ser simpático, um personagem simpático na cidade. As pessoas querem estar lá do lado dele. E isso foi uma reestruturação de marca que eu fiz, se você parar para ver. Porque eu tinha uma marca obsoleta e reestruturei para um personagem cor. Eu fazia letras prateadas e preta. Então, não chamava atenção para as outras pessoas. Mas a partir do momento que eu começo a desenhar um personagem na cidade e ele tem uma identidade simples, as pessoas começam a digerir aquele personagem muito mais rápido, com as cores marcantes, com traço simples, sem ser mega com efeito. Aquilo vira uma marca na cidade. Então, as pessoas se sentem, de certa maneira, elas se sentem atraídas pelo personagem. E aí, depois já de muito tempo, eu comecei a virar o artista visual, que no começo não era nada disso que eu queria.
mas depois de você passar por todo esse caminho e correr atrás do prejuízo, entre aspas, né, porque eu não estudava, eu não ia em galeria, não ia em lugar nenhum. Mas nesse meio tempo que você começa a sentir uma necessidade e você vê que pintar na agência era legal, tipo, as pessoas te elogiavam pelo que você faz, por que não viver do que você ama? Então foi aí que eu comecei a me encorajar. Foi aquele job que eu não sabia nem o que fazer na parede, abriu uma porta para mim a virar o artista para pintar um prédio. Então, mas eu tive que correr atrás do prejuízo, porque realmente eu era muito ignorante. E teve um camarada aqui nessa história, porque são 13 anos, né? Então eu conheci muita gente através do grafite. Eu conheci o Omic, ele está inclusive ali, e eu conheci o trabalho dele muito antes do que ele. Eu já vi o trabalho da cidade nele, porque o grafiteiro ele tem muito isso, ele fica prestando atenção na cidade, nos grafites. Então eu conheci ele pelo trabalho, a gente marcou de pintar, e aí funcionou o trabalho coletivo, a gente começou a pintar bastante, e hoje em dia a gente realmente conseguiu construir uma linguagem que foge totalmente daqueles 13 anos, daquele anjinho que eu fiz no começo. A gente conseguiu construir uma linguagem que mescla dois traços artísticos e parece que é um, né? Você pensa que é um artista que fez o mural, mas eu tenho um lado totalmente diferente dele, o meu é mais geométrico e ele vem mais com desenho. A primeira vez que eu fui pintar com ele tinha uma ideia de fazer um tigre na parede, aí ele, me presta seu celular aí que eu vou ver um tigre. Aí ele olhou o tigre, aí toma. Aí ele já absorveu fazer o tigre e fez um melhor na parede. Aí eu fiquei, caralho, esse bicho é animal. Porque ele olhou 2 segundos na imagem e reproduziu o melhor na parede. Então ele é um dos artistas mais foda que eu conheço. Assim. E a gente conseguiu realmente construir uma identidade que as pessoas gostam, né? A gente hoje enxerga isso como uma mágica para a cidade, as cores, sabe? Você criar um painel, você em cada quadrado desse contar uma história, as pessoas realmente se sentem encantadas pela arte. Então, a arte, desde lá de criança, que era apenas assinar o toys na parede, hoje em dia eu enxergo isso como um trabalho realmente mágico na cidade, que a arte realmente é algo sentimental. As pessoas se encantam com os trabalhos artísticos que a gente faz. E hoje em dia a gente consegue ajudar os nossos amigos também, a gente pinta os murais e tem uma certa equipe, que são todos amigos nossos, que ajudam e fazem grafite. Aquele ali é o Rafael, ele mora no ateliê com a gente, ele é o que pinta, ele não dorme, só faz grafite. E eu fui parar, mas eu e outros artistas fomos parar dentro do Museu Nacional, e por incrível que pareça, antes disso eu tinha rolado um problema comigo, que eu estava respondendo crime ambiental, pagando cesta básica, e de repente no outro mês eu estava expondo dentro do museu. E isso foi algo que marcou a minha vida muito, estar ali dentro, no Museu Nacional, a brincadeira de criança. E hoje em dia também eu enxergo o grafite, não só uma arte, né? Assim, eu me desprendi muito da questão da estética. Eu acho que a arte, em geral, não é só a questão do belo, né? Porque o que pode ser feio para mim é bonito para você. Então, a arte é sentimento. E eu, como um artista urbano, hoje eu tenho que ter uma troca com a cidade que me trouxe até aqui, a cidade que me deu a oportunidade de estudar, de ter um sonho, de realmente viver do grafite. Eu não posso simplesmente usar a cidade como uma propaganda minha. Por incrível que pareça, as pessoas acham muito isso. Mas não, eu como artista urbano, eu tenho que ter voz, eu tenho que opinar, eu tenho que dar... a gente, quando faz grafite, a gente pinta em Cracolândia, a gente pinta em comunidade, a gente vai para debaixo do viaduto. E a gente é super bem aceito por essa classe, e no outro dia a gente vai pintar uma cobertura de um apartamento ganhando dinheiro. Então, isso é a melhor escola que eu tive. E, por eu ser artista urbano, eu tenho um papel social na minha cidade muito grande. E o grafite nos levou a lugares que eu nunca imaginei, realmente. A gente foi pintar na floresta da Amazônia, na floresta mesmo, as casas dos ribeirinhos aqui atrás, e a gente conseguiu pintar um barco de cima de barco. Então, eu nunca imaginei passar por isso. E, como eu falei, o grafite, ele tem que estar na rua, né? Quando a gente pinta aqui nessa parede, é um trabalho de um artista plástico, do Daniel, do Toys. Mas, para ser grafite, tem que estar na rua, tem que estar conversando com esse ambiente urbano. E eu tenho que mostrar a realidade das ruas para essas pessoas. Então, a gente aprende muito na rua, quando vai pintar na rua. E é a nossa principal referência. E, graças a Deus, hoje em dia eu vivo disso. O maior prazer da minha vida realmente é poder pintar, seja na parede ou na tela, todo santo dia da minha vida. A gente não sabe quando é férias, quando é feriado, porque realmente a gente
A gente ama fazer isso, a gente está pintando sempre. E nesses 13 anos, a gente conseguiu fazer trabalhos para marcas também que a gente usa, né? A gente calça, e a gente, de vez em quando, nem caia na real. Pô, a gente vai fazer uma estampa para Red Bull, a gente vai fazer uma parada para Nike, saca? Então, isso realmente é muito gratificante. Você, um final de semana, ir pintar na Cracolândia sem ganhar nada, e quando você chegar no ateliê, você tem que fazer uma ilustração para uma marca que quer o seu desenho. Então, são coisas que não têm preço. E eu realmente, já acabou meu tempo há uns 10 minutos, eu sabia que o mais difícil para mim era seguir o tempo. É que eu tive 2 caminhos na minha vida. Ou eu era alguém talvez mediano, né, medíocre, e ia seguir o fluxo da sociedade, ou realmente eu iria correr atrás do meu sonho. E a partir do momento que eu optei pelo meu sonho, não tem um dia da minha vida que eu me arrependa disso, assim. É claro que tem vários perrengues, né? Mas eu costumo dizer assim também com os meus amigos que, pô, a gente sonha com responsabilidade. Ninguém aqui deu a louca e vamos largar tudo, porque a gente nem tinha essa opção na vida. A gente não tinha aquela tentativa, vou tentar outra coisa. Ou a gente acerta, ou a gente acerta. E realmente quando a gente tomou esse caminho, eu digo a gente, porque para eu chegar aqui, teve muito amigo, sabe? Eu acho que os amigos que fizeram o Toys, na verdade, não sou eu o Toys, é todo mundo que está englobado nisso. E cada um muito se ajudou, acreditou, sempre um levando um para cima, e a gente sempre sonhando com responsabilidade, porque sabia que no outro dia tinha que pagar o aluguel. Então, muitas vezes a gente se virava, pintava mural muito abaixo, porque realmente o aluguel ia vencer. Mas não teve um dia da minha vida que eu me arrependesse de ter escolhido o caminho da arte, porque eu me tornei uma nova pessoa. Acho que realmente as pessoas os lugares que a gente passa, a gente consegue transformar a nossa arte, a gente visa sempre em não destruir, né? Muitas vezes o grafite tem esse lado radical, mas a gente aprendeu que a arte urbana, o grafite tem o fator de transformar a cidade, transformar as pessoas, e são muitas vezes as pessoas que não têm escolaridade, não têm uma certa questão social muito alta, por a gente estar na rua. Isso aqui foi um grafite que eu fiz no Chile, no Valparaíso. Então, eu fui pintar lá e curtir um pôr do sol desse. E, realmente, eu nunca pensei que ia estar aí, fazendo o personagem. Mas, quando eu tomei o caminho do meu sonho, não tem um dia que eu me arrependo. E eu agradeço isso a realmente os meus amigos que nunca me deixaram na mão. E é por aí. E acompanhe na cidade, o melhor lugar para vocês verem os trabalhos é nas ruas. E obrigado, galera.